Bom, vou tentar passar pelo conteúdo aqui durante uns 40 minutinhos e eu deixo aberto para a gente conversar aí depois mais uns 15 minutos, para tirar dúvida e tudo mais. O que a gente vai falar hoje aqui? A gente vai falar do UX Design voltado para chatbots. Eu acho que muitos de vocês aqui já sabem, né, o que é UX Design, eu estou começando a descobrir o que é UX agora. E o UX Design ele vai trabalhar com a experiência das pessoas usuárias ali, cuidando, pesquisando, criando jornadas, na visão desde o período pré, durante e pós uso de determinado produto. Então, o UX Design vai trabalhar a experiência daquele produto em toda a sua jornada. E a gente fala que não é só no durante o uso. Então, tem uma historinha muito legal que o Nielsen Norman conta, que ele fala sobre a experiência, ele trabalhava na Apple e tem experiência ali do uso do computador. Acho que eu sempre conto essa historinha, porque ela é bem legal para retratar a experiência do usuário. E ele fala que, assim, o computador da Apple, na época, era muito bom, né? Ele tinha ali muitas tecnologia para a época, né? Quase ninguém tinha computador. Só que a experiência de comprar um computador não era tão boa, porque quando você ia para a loja, você comprava. E aí você carregava aquele trambolho ali dentro de uma caixa super grande que mal cabia no carro. A experiência já ficava ruim aí. Pô, não tá cabendo no carro aqui, preciso levar para casa. Chegando em casa, você tinha que montar o seu computador. E aí, quando você vai montar o computador, é mais difícil ainda, porque você nunca tinha montado o computador antes. Onde que eu coloco esse cabo? E só para depois você iniciar o computador, fazer algumas configurações, enfim, essa jornada não estava sendo tão bem planejada quanto era a experiência em si do uso do computador. Então, o computador, no caso, é um produto. Quando a gente fala de UX designer atualmente, né, a maioria das vagas aí, elas estão muito voltadas para a interface. Você consegue aplicar UX design em diversos tipos de produtos. Pode ser produto físico, pode ser produto digital. Só que a maioria das vagas realmente vão tratar ali com questões digitais. Então, são sites, apps, e tem uma interface em específico, que é o motivo principal aqui dessa aula, que são as interfaces conversacionais. O que é isso, né? Quando eu entro nessa interface aqui, ó, a gente tem a interface do Meet. Então, aqui eu consigo ver a galera e tudo mais, eu consigo conversar aqui com vocês. É uma interface, até tem um chat aqui. Só que aqui, quando eu mando uma mensagem, se eu mando um oi aqui para vocês, eu estou conversando com vocês. A interface conversacional, ela é um pouco diferente. Por que ela é diferente? Porque você vai interagir com ela, você vai tomar as ações ali através de uma conversa. Então, quando você entra no chat GPT, eu vou dar alguns exemplos aqui, mas deixa eu abrir o chat GPT para deixar ele aberto aqui, que ele é um exemplo bem legal atualmente, né? Tem muita gente falando sobre o chat GPT, e ele chegou numa hora em que várias empresas estão começando a usar, de fato, o chatbot para resolver problemas das pessoas. Então, por exemplo, quantas vezes você já não entrou em uma conversa ali com o robô para pedir uma fatura, para pedir um boleto, ou então para marcar uma consulta? Direto você está conversando com robôs, com assistentes virtuais, para resolver ações. Então, essa é a ideia de um chatbot. O chatbot ele é um produto digital. Então, vamos lá, o UX designer trabalha com produto ou serviço também, né? Não é só produto. E ele vai trabalhar ali com a interface. O chatbot é uma interface conversacional. Então, ao invés de você conversar com o usuário através de botões, tem botões também na conversa, né? Mas através aqui de ícones, dessas coisinhas, a gente vai literalmente conversar, vai perguntar o que a pessoa está querendo, a pessoa responde e você tem que planejar o que você vai fazer logo em seguida. Então, é uma interface conversacional. Alguns exemplos, ó. Na Vivo, por exemplo, você entra ali no site da Vivo e ele tem um chatbotzinho ali do lado, onde você consegue clicar e ele te manda uma mensagem: Olá, posso te ajudar? Você pode me perguntar coisas do tipo: como consigo a segunda via da minha conta? Então, olha só, na Vivo hoje você já consegue entrar no site deles e pedir uma segunda via, falar do problema do seu celular, da sua internet, enfim.
Tem uma série de ações que você consegue falar, você consegue fazer apenas conversando. Aqui também tem outro exemplo, ó, da Claro, que também é uma telefonia aí, as telefonias estão usando bastante o chatbot. Então, aqui na Claro, ó, você entra através do WhatsApp. Então, vamos lá. Existe o chatbot, tanto que fica em sites. Então, você entra aqui, ó, vou entrar no da Vivo aqui para vocês verem. Ele é um chatbot que vai ficar aqui no site mesmo. E você tem o chatbot que ele vai estar integrado, né? Ele vai estar dentro do WhatsApp. Então, no próprio WhatsApp, a empresa coloca o chatbot ali. Então, ao invés da empresa ficar respondendo uma pessoa, um por um, ela já aproveita e automatiza isso. A gente fala muito, quando a gente fala de chatbot, de automação. Você está automatizando um processo que era manual. O processo manual de tipo, alguém mandou oi. Aí eu vou lá e mando oi. O que você quer? Quero falar sobre tal coisa. Beleza, vou te encaminhar para o setor responsável. Ou então, sobre isso eu não sei falar, enfim. Você pega esse monte de gente, imagina quantas pessoas entram no chat da Claro, da Vivo, no próprio chat GPT aqui, para conversar. São muitas pessoas durante o dia. As empresas quase não têm pessoas para responder. E atualmente, quando eu falo que o UX-designer voltado para chatbots é uma profissão que está ganhando muito espaço no mercado, e as empresas estão começando cada vez mais a contratar esses profissionais, é porque justamente o chatbot ele também vem crescendo, tem muitas pesquisas já a respeito disso, ele vem crescendo bastante dentro das empresas. Então, se você tem aqui uma Claro dentro do... A Claro, você consegue conversar com ela sobre diversos assuntos ali no WhatsApp. Você consegue marcar... Eu acho que você consegue marcar visita técnica, você consegue falar sobre Claro TV, ver como que está o seu plano, fazer portabilidade. Aqui na Vivo você também consegue fazer um monte de coisa. Eu até peguei esse outro aqui, ó, quando a gente fala de chatbot. Então, tem esse daqui, que é do sitezinho, ó. Ela tem até o nome, a Aura, que é da Vivo. Então, é um chatbot que está aqui na minha telinha do site. Você tem ele dentro do WhatsApp. E tem esse daqui também que eu achei, ó, que é de uma dentista. Então, quando eu digitei no Google ali, dentistas, o Google também tem o seu chatbot ali dentro da interface do Google. Então, você vai pesquisar a empresa no Google, chama GBM. Então, é como se fosse um WhatsApp, só que do Google. Então, as empresas conseguem colocar ali, quando você digita o nome da empresa, ó, vamos digitar essa daqui. É a Oral Premium. Vamos ver aqui. Oral Premium. Aí, ó. Quando eu digito aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir conversar. Eu acho que deixa eu ver aqui. Eu acho que às vezes vai ser talvez só pelo celular que dá para você conversar. Eu acho que não dá para conversar pelo desktop ainda. Eu acho que você tem que entrar no seu celular. Mas aqui, ó, se vocês entrarem aí nessa Oral Premium, por exemplo, odontologia, se você digitar no seu celular, vai ter o website, o mapa, vai ter para você ligar e vai ter um outro botãozinho aqui para você enviar uma mensagem. E é esse printzinho que eu coloquei aqui. Então, aqui, ó, essa Oral Premium aqui, dentistas, 24 horas, já está colocando ali uma automação dentro do Google. Então, isso daqui ela já ganha muito tempo, porque às vezes tem pessoas que não querem ligar, não querem ir até lá, elas preferem conversar pelo chat. Então, aqui ela já dá, ó, algumas opções. Qual que é o endereço do seu site? Qual que é o seu endereço? Qual que é o horário de funcionamento? Então, já traz algumas opções aqui para a pessoa já navegar e já tirar suas dúvidas. Então, isso são chatbots. Porque, às vezes, quando a gente fala de chatbot, eu lembro que quando eu comecei na área de chatbot, hoje eu trabalho em uma empresa que tem um software de chatbot, né? E eu faço muitos chatbots para clientes. Então, no início, eu achava que chatbot era só esse daqui. Mas não, ele também está dentro de várias outras plataformas. Tem o chatbot que está dentro da Apple Business Messenger, tem o chatbot que está dentro aqui do Google, que as empresas estão utilizando. E isso, hoje em dia, está sendo meio que uma correria das empresas de estarem dentro desse mercado. Então, se antigamente você tinha que ter uma loja física na sua cidade,
Surgiu a internet, agora você tem que ter uma loja online. Surgiu o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, agora você tem que ter a sua loja ali nas redes sociais, para você conseguir mais clientes. E agora chega a era conversacional. Existem vários estudos que falam que as empresas vão, a gente, né, que é consumidor, vai querer cada vez mais conversar com as empresas. Seja para pedir alguma coisa, porque é mais rápido conversar, você não precisa estar ali na hora, você fala, às vezes te responde depois. Então, o uso de chatbot ele é muito importante hoje em dia. Eu ainda vou falar no final do curso até sobre a imersão, porque como é algo que está ajudando muito a galera a entrar no meio de UX, porque às vezes você começa na área de UX querendo fazer interfaces. Só que aí você perde esse mercado que é muito grande também. Então, você também pode começar a ser UX começando com a área de chatbots. E aí, dentro da área de chatbots, você trabalha, você ganha experiência, e fica até mais fácil de você transitar ali de áreas, né? Uma vez que você está dentro de uma empresa, fica bem mais fácil. Então, por isso que eu acho muito legal você que está estudando UX, não focar só nessas interfaces que a gente vê por aí, sites e apps, mas focar também, aprender um pouco ali de chatbot, de conversa. Como que eu construo essa experiência aqui? Existem algumas coisinhas que são diferentes, então, eu resolvi trazer aqui uma estrutura bem básica, assim, qualquer empresa que quer construir um chatbot agora, pode seguir essa estrutura aqui, super básica. Qual que é a estrutura? Primeiro, né, vamos pensar, quando você entra no site, beleza, eu entrei no site aqui e olhei ele. O site, ele é uma tela com várias opções, tem menu, eu vou navegar aqui de acordo com o que eu quero. A conversa, ela não é algo, vamos dizer, horizontal, ela é algo vertical. Então, eu preciso de um início, né? Você não chega para alguém falando, sei lá, se eu chegar para a pessoa e vai falar assim, baixa o app Vivo, produtos e serviços, ajuda. Por que Vivo? Melhores ofertas. Você não fala isso, né? A gente tenta humanizar o chatbot. Então, por isso, a primeira coisa ali que você vai pensar na hora de você criar um chatbot é a saudação. É você dar um oi ali para a pessoa. É literalmente como a gente conversa com outra pessoa, né? Só que no caso ali é um chatbot que está por trás. Então, a saudação, ao iniciar uma conversa, o bot ele se apresenta. Né? Existem alguns aqui, ó. Olá, eu sou a Aura, a inteligência artificial da Vivo. Ela se apresentou, ela falou de qual empresa ela é. Ela tem até um nome, né? Para deixar mais humanizado ainda, isso é super importante. E aqui ele pode também dizer para a pessoa o que dá para conversar naquele canal. Então, aqui a Aura, ó, ela dá alguns exemplos. Pô, você pode me falar que você pode me pedir a segunda via da conta, você pode consultar o seu consumo, sei lá, o consumo da sua internet, quanto que você gastou do seu plano do celular. Você pode consultar o seu plano, saber o que tem no seu plano, quais são os benefícios. Então, aqui eu já tenho uma ideia sobre o que eu vou conversar. E aí entra o caso, né? O caso da Aura, da Vivo, a gente tem que observar que ela se apresenta, olha, como uma inteligência artificial. E aí a gente entra num submundo aí dos bots, que também é algo que vem crescendo. Eu acho que vocês que estão estudando aí a área de UX, com certeza já escutaram falar sobre inteligência artificial, que inteligência artificial chegou para ficar, e que agora as empresas estão usando cada vez mais. Então, assim, no caso desse chatbot aqui, eu posso falar qualquer coisa. Então, se eu chegar aqui para a Aura e falar assim, ó, estou sem internet. Vamos ver se ela vai entender. Ela entendeu ali, né, que eu estou sem internet, então ela falou, no app Vivo você tem acesso a um suporte técnico completo para problemas como internet e linha de celular, serviços para casa, internet, TV e telefone fixo. E aqui, ó, então, eu já entendi que eu preciso baixar o app do Vivo. Então, se eu clicar aqui, provavelmente vai me direcionar para eu baixar o aplicativo. E dentro do aplicativo eu consigo resolver esse meu problema sem internet. Então, eu posso fazer várias perguntas para ela. Aqui eu estou conversando, ó, de uma maneira muito fluida. Por quê? Porque eu estou conversando com uma inteligência artificial. Então, existe uma inteligência ali por trás. Quem está criando essas respostas para mim
é um computador, né? É um robô. Quando a gente fala robô, é muito comum a gente imaginar aqueles robozinhos mesmo, né? Que tem cabeça, que tem mãozinha, braço, corpo. Só que, na verdade, um robô é qualquer computador que realiza alguma ação ali. Então, quando você fala inteligência artificial, é um robozinho que está ali por trás, só que ele é inteligente. Por que ele é inteligente? Da mesma forma que a gente, ser humano, aprende, a gente consegue ensinar as máquinas. Então, como que funciona isso na inteligência artificial? Vou falar muito breve daqui, porque o foco está nos chatbots mesmo que não usam inteligência artificial. Mas a inteligência artificial, ela é como se fosse um cérebro ali. Só que aqui, ó, tá até no formatinho da nuvem, eu gostei dessa imagem porque representa bem. Porque o nosso cérebro, né? A gente tem a nossa cabeça, a gente tem o nosso cérebro. Nosso cérebro, fazendo um paralelo ali com o computador, é como se fosse a nuvem. Pensa numa nuvem no computador, né? Você guarda suas coisas no Drive. Você guarda suas coisas em uma nuvem ali do Google. Então, você pode colocar foto, você pode deixar documento, um monte de coisa. E tudo isso o computador vai guardar para você. A internet guarda ali e salva na nuvem. Em qualquer acesso que você tiver, você não precisa ficar salvando toda hora, está tudo sendo salvo ali automaticamente, sempre vai estar ali. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente tem um computadorzinho ali e esse sistema, ele recebe algumas informações, ó. Então, ele recebe um treinamento. Então, por isso que ele é inteligente, porque ele vai ser treinado. Então, essa aura aqui da Vivo, por exemplo, ela recebeu um treinamento. Ela não aprendeu a conversar aqui sozinha, né? Ela simplesmente, você chega aqui, ó, você chegar para o chat GPT e falar assim, estou sem internet. O chat GPT, ele não foi treinado para atender clientes da Vivo. Então, ele é mais geral. Olha só, ele vai me falar, ele me deu algumas coisas que eu posso fazer enquanto eu estiver sem internet. Então, beleza, é uma inteligência artificial aqui, é o chat GPT, ele é geralzão, ele vai me dar alguma informação aqui geral, porque ele é treinado de acordo com a função dele. Agora, quando eu uso a inteligência artificial na Vivo, né, quando é o chatbot para Vivo, eu preciso treinar esse chatbot, então eu preciso dar informação para que ele saiba me responder sobre a Vivo. Então, provavelmente alguém aqui, né, por trás aqui dos panos, né, algum profissional treinou esse chatbot aqui, treinou a Aura. Então, falou assim, olha, aqui tem tudo o que tem no nosso aplicativo, tem tudo que tem no nosso site, é assim que funcionam os planos. Se a pessoa não tem internet, aqui tem suporte técnico. Enfim, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque ele é um pouquinho mais complexo, mas basicamente é assim que funciona. Então, quando você vê um chatbot que ele funciona como inteligência artificial, normalmente, tudo que você conversar com ele ali, ele vai gerar uma resposta. E a resposta vai ser de acordo com o que essa inteligência quer. Então, assim, é até difícil você controlar o que esse chatbot vai falar para mim de volta. Então, se eu falar para ela aqui, ó, uma frase, ó, eu te amo, vamos ver o que ela vai falar. Uma coisa nada a ver. Eu sou a Aura, uma inteligência artificial, e estou aqui para tentar responder suas dúvidas sobre a Vivo. Ninguém pediu para a Aura falar isso. Ela está falando isso de acordo com a base de dados que ela tem. Então, ninguém aqui está escrevendo cada coisa que ela está falando. Por quê? Porque a gente tem inteligência artificial. Ok, por que eu estou falando isso? Porque a inteligência artificial, né, apesar dela ser super legal, né, tem muita gente usando, ela gera um custo para a empresa. Então, toda vez que eu venho aqui, que eu converso com a Aura, a Vivo está pagando para essa inteligência artificial. Então, ela paga ali, sei lá, alguns centavos ali para cada mensagem que eu estou enviando. Então, são feitas requisições, né? Você tem que ficar chamando a inteligência artificial para ficar gerando conversa. E isso é pago. Então, a maioria das empresas, o que elas fazem? Né? Quando a gente não tem inteligência artificial, o que acontece? A gente precisa que alguém crie manualmente a estrutura dessa conversa. E aí que entra o UX designer. O que o bot vai falar na saudação? Eu preciso escrever, né? Literalmente falar, da mesma forma que a gente planeja isso daqui, ó, o que o usuário vai ver nessa tela quando eu abro ela. Agora eu cliquei para empresas. O que o usuário vai ver? A gente que é UX designer, a gente pensa em tudo isso, né? A gente cria uma telinha para quando eu clico em tal botão, cria outra tela, já é outra tela para empresa,
O que vai aparecer quando eu clicar em assine já? Já é outra coisa. Então, assim, quando o cliente não tem inteligência artificial, que é um cenário, eu acredito que seja o maior cenário, né, no Brasil hoje, as empresas, principalmente aquelas empresas menores, até as maiores, elas não estão ainda utilizando muito a inteligência artificial. Por quê? Porque elas precisam treinar essa inteligência e, às vezes, acontecem alguns problemas ainda, então ela precisa de um tempo ali para se estabelecer no mercado. Então, atualmente, a gente precisa que alguém crie manualmente essa estrutura. Então, a gente precisa de uma pessoa para falar, né? O que o bot vai falar na saudação? Ele vai falar, e aí, cara, beleza? Ou então ele vai falar, oi, tudo bem? Como você está? Ou então ele vai falar, oi, sou assistente virtual da Jux. Então, você tem que falar isso daí, né? O que o bot vai falar? O que eu vou falar se a pessoa dizer isso, se a pessoa dizer aquilo? Ah, a pessoa falou que me ama. O que eu vou responder? Eu vou ter uma resposta? Ou então eu vou ter uma resposta padrão para qualquer coisa que não tenha a ver com o que eu trabalho. Eu vou ter alguns exemplos aqui, vocês vão ver. E se o bot não entender o que a pessoa disser? Eu também preciso prever, né? Eu preciso prever tudo o que acontece naquela conversa. E existe uma forma aqui da gente estruturar isso bem bonitinho, vou dar o passo a passo. Por exemplo, eu posso dar algumas opções para facilitar a conversa. Aqui na Vivo, olha, na hora que eu entro lá no chatbot deles, eles deixam aberto, né? Eu posso falar o que eu quiser. Justamente porque eles têm inteligência artificial. Se eles não tivessem aqui deixa eu ver, no da Claro aqui, por exemplo, ó, você vê que ele me dá algumas opções. Ele fala assim, ó, toque no botão e me diga sobre qual produto Claro você quer realizar o atendimento. Então, ele está me direcionando. Ah, eu quero falar sobre residencial, eu quero falar sobre Claro TV, eu quero falar sobre Claro Box TV. Se eu falar alguma coisa que não está nesses botões, ou o bot não vai me entender, ou, como eu sei que eu já usei esse bot aqui da Claro, então eu sei que quando eu falo algo, eu também posso criar algumas estratégias ali para eu entender o que a pessoa falou. Então, vamos supor que eu não cliquei nem em Claro TV, nem em Claro Box e nem em Residencial Empresa. Eu digitei assim, estou sem internet. O bot, ele consegue, né, essa estrutura manual, a gente consegue entender que a pessoa falou que está sem internet, e se tiver se eu tiver previsto algum fluxo ali que fale sobre estar sem internet, a gente consegue direcionar a pessoa. Só que tudo é manual. Essa automação, ela é automática, né? O que eu estou falando que é manual é o que está escrito mesmo. O que está escrito nessa caixinha, o que vai estar escrito no botão. Se a pessoa digitou aqui, estou sem internet, e eu tiver previsto uma fala, para quando a pessoa falar isso, vai aparecer aqui. Então, beleza. A gente precisa de uma pessoa que faz isso. O que vinha acontecendo, né? Acho que hoje as empresas elas estão contratando realmente profissionais de experiência do usuário para trabalhar com seus chatbots. Eu não peguei exemplos ruins aqui, até porque eu nem gosto de ficar colocando marca aqui falando que tá ruim e tal. Mas com certeza vocês já entraram em alguns chatbots que, assim, eles deram umas opções que não tem nada a ver com o que você queria. E aí você tenta falar, eles falam assim, ah, não entendi, vamos tentar de novo. E aí você tenta falar de novo, ele fala, nossa, não estou conseguindo te entender. Ah, tchau. E aí você quebra o bot, ele começa a falar nada com nada. Isso acontece muito quando você tem uma pessoa que não é especialista ali na experiência, criando aquele bot. Hoje em dia é muito fácil você criar bots, né? Existem várias plataformas onde você consegue criar o seu bot ali. Então, você já consegue escrever essa saudação, você já consegue escrever os botões. Só que a empresa vai ganhar mais, né? E aí a gente tem métricas. Então, por exemplo, pedir uma fatura não é tão simples assim. A gente precisa de uma pessoa olhando para a experiência. Da mesma forma que antigamente as pessoas criavam sites muito ruins, que era difícil você achar as coisas no site, e hoje em dia você vê que é muito mais fácil você entrar no site, você tirar sua dúvida, olha, tem menuzinhos. Eles facilitam muito para a gente hoje em dia. Antigamente era uma confusão, né? Porque não tinha especialistas ali olhando para essa questão de experiência. Então, da mesma forma, a gente tem um mercado hoje, onde temos muitos chatbots que são ruins mesmo. Ruim que eu falo é que não atende a pessoa.
Se a pessoa não consegue pegar uma fatura no bot porque não tem a opção ali para pegar a fatura, ou porque o bot não está falando o que ela tem que fazer, tá ruim, né? Porque a empresa não está ganhando com isso. Então, existem muitas empresas, por isso que esse mercado de UX voltado para chatbot tá bombando, né? Tá muito quente. Então, vamos lá. Quando não tem inteligência artificial, eu preciso criar essas conversas. E aí, vamos voltar aqui na saudação. Então, por exemplo, aqui na Claro, ó, teve alguma pessoa ali por trás, aí aqui, ó, vai depender se contratou ou não o UX designer. Quando a empresa quer olhar para a experiência, ela contrata o UX designer para trabalhar ali com a experiência do chatbot, que é o que vem crescendo hoje em dia. Mas pode ser uma pessoa qualquer também, sei lá, às vezes até a pessoa que lida com interfaces normais vai criar ali uma experiência. Tem UX Writing, né? O UX Writing, não sei se vocês já viram, que ele é especialista em escrita, né? Especialista na experiência através das palavras aqui. A gente também vai falar sobre isso. Então, aqui nesse caso, ó, alguém escreveu ali por trás, né? Não é mais uma inteligência artificial. Essas frasezinhas aqui sempre vão ser essas, ó. Ei, eu consigo te ajudar com diversos assuntos, claro. Pronto, já me apresentou aqui o que consegue fazer. Escolha uma das opções. Aqui eu já estou limitada, eu não vou falar qualquer coisa. Então, a chance de eu ter uma mensagem aqui da pessoa usuária que eu consiga entender e seguir, né, com a conversa é muito maior. Então, eu já dou a opção ali. Ah, eu sou cliente Claro. Beleza, qual que é o próximo passo? O próximo passo é tocar no botão e me dizer qual produto Claro você deseja realizar atendimento. Então, ele vai me conduzindo ali. Depois da saudação, a gente tem o menu principal. Esse menu principal é muito comum ter, né? Aqui eu estou falando da estrutura básica. Não é que todos os chatbots têm que ser assim, mas é uma estrutura básica mesmo. O menu inicial. Então, por exemplo, no menu inicial, você coloca os principais itens ali daquela empresa, que você fala sobre, né? Então, quando eu venho aqui no ver serviços aqui para residencial ou empresas da Claro, eu consigo ver fatura, suporte técnico, cadastro e senha. Aí eu tenho vários assuntos que eu posso conversar. E aí eu vou clicar e vou continuar a minha conversa. Como eu estou clicando, né, eu estou selecionando o botãozinho, para a gente que é UX, fica bem mais fácil a gente construir essa jornada. Porque eu estou dando opções, então fica bem previsível, né? A pessoa clicar aqui, ela vai receber tal mensagem. Se ela clicar aqui, ela recebe outra mensagem. Então, para facilitar a conversa, você pode oferecer um menu inicial. Vamos supor que é a dentista lá. Ela chega para você e fala, ó, o robozinho, né? Oi, sou assistente virtual da dentista. O que você quer fazer? Aí o menu inicial seria marcar uma consulta, alterar o horário da consulta, cancelar uma consulta, fazer uma reclamação, tirar dúvida, enfim. Você pode, sobre a dentista, né? Endereço, você pode ter vários itens ali no seu menu. O que você pode ter ou não, né? Dentro do seu chatbot vai depender da plataforma que você está usando. O WhatsApp hoje, ele tem essas opções, olha, tem esses botõezinhos, tem essa lista. O WhatsApp, ele tá cheio de coisa, ele tá cada vez mais... Pra vocês terem ideia, o WhatsApp, ele tá em mais de 99%, mais de 99% da população brasileira que tem celular, né? Precisa ter celular, elas utilizam o WhatsApp. Então, assim, praticamente todo mundo tem o WhatsApp instalado. Então, virou um mercado. Hoje em dia, você tem o WhatsApp de empresas, né? O WhatsApp Business. E a quantidade de empresas que estão colocando chatbots ali dentro do WhatsApp é gigantesca, porque uma vez que você abrir uma conversa com o seu cliente através do WhatsApp, fica muito fácil para as pessoas mandarem mensagem. Então, aqui, é isso que eu estou falando, né? O mercado está crescendo mesmo para essa área. Então, como eu falei, né? Se a pessoa clicar aqui em fatura, ó, ela vai receber uma certa mensagem. Ó. Posso gerar o código barras ou Pix para você fazer o pagamento da fatura. Posso gerar o PDF da sua fatura. Ou ajudar com outros assuntos, o que você precisa. E aqui me manda outro menu. Então, você vai criando uma estrutura ali, ó. Vai virando meio que uma árvore ali de conversas. Eu vou mostrar para vocês um que é maiorzinho. Aqui, se eu clicar em suporte técnico, já está me falando outra coisa. Mas é previsível, tá vendo? Cliquei aqui, falou isso, cliquei aqui, falou isso.
A gente tem a despedida, então a pessoa ela entrou, recebeu a saudação, recebeu o menu e acabou a jornada dela ali, né? Encerrou a conversa. Ela precisa receber um tchau, né? Pra gente ser educado. Imagina, você não dá tchau pra pessoa quando você para de conversar com ela. Então, o robozinho, ele vai falar, ó, foi um prazer te ajudar. Sempre que precisar, pode contar comigo. Fui super educado ali, e isso vai de acordo até com a empresa. Também vamos falar sobre isso, que é o tom de voz daquele chatbot. E aí, isso daqui que eu falei, ó, tudo isso que eu mostrei são coisas previsíveis, né? Eu tenho um menu, eu falo o que o usuário precisa fazer. Só que a gente tem que entender que o usuário é usuário, né? Você vai fazer ali achando que a pessoa vai fazer uma coisa e ela faz outra. Então, por mais que você dê aqui 3 opções para a pessoa, ela pode falar qualquer coisa aqui. E aí é muito difícil mapear tudo o que a pessoa tem que falar, tudo que a pessoa pode falar para você ter uma resposta. Normalmente a gente mapeia os maiores assuntos, igual eu falei. Vamos supor que a pessoa precisa entrar no menu de fatura e depois precisa clicar na opção gerar PDF da fatura para receber o PDF. É um caminho que ela pode percorrer. Mas eu consigo prever, aqui, por exemplo, na hora que eu estou conversando ali com desenvolvedores, eu consigo falar assim, colocar uma observação, ó, se a pessoa falar alguma coisa aqui que tem no bot, né, que eu já previ, então eu sei que eu consigo mandar uma segunda via, eu consigo mandar código de barras. Então, se a pessoa digitar algo parecido aqui com código de barras, manda ela direto para aquela mensagem. Então, isso é possível fazer. Só que tem vezes que realmente a gente não vai conseguir responder. E aí é legal a gente não simplesmente chegar e falar assim, desculpe, não entendi. E pronto, acabou, encerrou a conversa. Pô, uma experiência muito ruim, né? O bot simplesmente chegar e falar assim, não entendi, se vira. Agora eu não sei, você vai ter que achar aí no menu. Não, nem te fala o porquê que você errou. É até uma heurística de Nielsen, né? Você explicar para o usuário o porquê que deu um erro ali. Então, a gente, como UX designer, a gente tem que planejar o que o bot vai falar quando encontrar um cenário de erro. No caso do WhatsApp, por exemplo, às vezes você manda um áudio e o bot ele não consegue escutar áudio. O bot ele lida ali com escrito, vamos supor. Existem bots até que escutam áudios, mas nesse caso aqui não. Então, quando eu mandei um áudio, ele entendeu que eu estou falando alguma coisa que não está relacionado com o que ele tem ali. E aí ele me fala o que eu tenho que fazer. Isso é super legal. Imagina, você só chegar e falar assim, não entendi o que você falou. Pô, e agora, o que eu faço? Ele me dá uma opção aqui do que eu posso fazer. Eu posso tentar digitar, com outras palavras, o que eu preciso referente ao serviço claro. Então, beleza. Então, se eu digitar alguma coisa aqui, talvez ele me entenda. Eu mandei uma imagem. Ele vai falar aqui, ó, não consigo reconhecer arquivos. Pô, já sei que eu não consigo, né? Se eu mandar uma imagem aqui para esse robozinho, ele não vai entender. Tudo bem, eu vou escrever. Ou então eu vou selecionar alguns itens do menu, né? Esse caso aqui até trouxe alguns itens do menu para mim. Então, ser UX de chatbot é pensar nessa jornada da conversa. Um ponto que é bem parecido com interfaces, né, com sites e aplicativos é esse. É você ter ali, qual que é a sua tela inicial? Se eu passar o mouse aqui, o que vai acontecer? Você tem que pensar em tudo, todos os caminhos. Da mesma forma, você vai pensar em todos os caminhos da conversa. O máximo que você conseguir, né? Então, aqui eu criei um bem basicão, ó, como que fica esse chatbot, né? Comecei a criar aqui, lógico que ele ia ficar muito maior. Então, ó, olá, sou assistente virtual da Jux Design. Como posso ajudar você? Eu posso fazer isso lá no meu WhatsApp Business. Aí, vocês que entram em contato comigo, vocês vão receber essa mensagenzinha, todo mundo vai receber de forma automática, eu não preciso ir um em um lá. Saber sobre imersão, tirar dúvidas de UX ou outro assunto. E aqui eu consigo, ó, mapear, olha, se a pessoa clicar nesse botão, eu quero que manda essa mensagem. Se a pessoa clicar em tirar dúvidas, eu quero que manda esse outro menuzinho aqui, com essas 3 opções, sei lá, das dúvidas principais, como me tornar UX e quem é a Jux Design. Ou então outra dúvida.
Eu sempre dou essas opções. É legal também você sempre dar uma opção, né, de voltar ao menu anterior, finalizar a conversa. Quanto mais você tenta, de acordo com o ponto que a pessoa está na jornada, você vai prevendo ali o que ela pode querer fazer, e aí você vai inserindo nos menus, nos botões, enfim. Outro assunto, ó, isso aqui também é super legal que dá para fazer hoje. Pô, se eu tiver um chatbot, quer dizer que eu só vou conversar com o bot? Não. O chatbot hoje em dia, tem alguns, né, não são todos, que eles conseguem te direcionar para um atendente humano. Então, vamos supor que aqui no Jux eu tenho várias coisas aqui que eu consigo prever para saber sobre imersão. Já tem um texto aqui que eu posso automatizar, posso enviar. Para tirar a dúvida, eu já tenho respostas de várias dúvidas frequentes. Então, eu já posso colocar tudo no bot. Então, se a pessoa quiser saber disso, o bot sabe responder. Agora, outro assunto, eu preciso que eu venha conversar com essa pessoa. Então, o bot, ele também consegue me chamar, né? Isso tudo acontece por trás. Então, só um momento que eu vou chamar a Juliana para conversar com você. Então, ok. Aí, aqui nesse momento, o bot sai de cena, né? E entra eu mesmo para conversar com aquela pessoa. Então, isso é o chatbot. Daqui a pouquinho vocês vão poder tirar suas dúvidas e tudo mais. Então, como que a gente se torna UX designer de chatbots? E aí é o que eu falo, né? Vocês viram que a única diferença de você ser UX designer de um aplicativo, de um site, para um chatbot, não é a única diferença, né? Mas uma grande diferença é que o produto que você está entregando é diferente. Ao invés de você entregar um site, um app, você vai entregar um chatbot. Ao invés de você estruturar telas, você vai estruturar uma conversa. Então, aí exige um conhecimento ali mais específico mesmo, de UX Writing, as pesquisas que você vai fazer, né? Dá para você fazer um teste de usabilidade. Mas existem outras coisas também, existem outros testes dentro da área de UX que são voltados para chatbots, né? E a prática também, que é muito importante. Então, da mesma forma que para você se tornar UX designer, eu sempre falo, galera, vocês têm que aprender, vocês têm que fazer curso, mas principalmente vocês têm que praticar. Vocês têm que ganhar experiência, de preferência experiência real. Quem participa da imersão que eu estou fazendo, inclusive hoje eu abri as vagas para imersão de chatbot, a gente faz um projeto do zero, então a gente aprende desde o inicinho ali, tudo isso que eu estou falando, de, primeiro tem que fazer isso, depois aquilo, depois aquilo. A gente vai fazendo passo a passo, de uma forma prática. Como assim prática? É um projeto fictício? Não, é um projeto real. Então, na imersão, eu já estou na terceira imersão de sites e apps, né? A gente já fez sites e aplicativos. E essa imersão vai ser para chatbot. Então, a gente vai pegar, em específico, uma clínica veterinária, que foi da imersão passada, né? A gente fez o site deles. E agora eles querem chatbot. Então, é a primeira turma aí que a gente vai fazer a imersão de chatbot. Então, a gente vai unir o conhecimento teórico com a prática. A gente vai fazer do zero um chatbot, e aí a gente vai conversar com o cliente, vai entender a demanda, até entregar de fato toda essa jornada, todas as opções ali, conversar com o desenvolvedor, fazer teste, enfim. A imersão é algo bem legal. Para quem quiser saber mais, me chama ali depois da aulinha. Como né? Você continua sendo UX designer? Eu coloquei aqui alguns livros que são super interessantes, né? Todo UX designer provavelmente já viu esses livros em algum momento da vida, já leu ou quer ler. A gente tem o Design Thinking, que é um pensamento do design, né? Que é algo que ele permeia todo tipo de design gráfico, design de produto, design de chatbot, design de telas, enfim. É o Design Thinking. Esse livro é super legal, ele conta uma metodologia super interessante. E o design do dia a dia, que é do Donald Norman. Quando eu contei a historinha lá da Apple, quem contou essa historinha, né? Quem foi a pessoa que começou a dar um nome para essa profissão? Porque a profissão de UX já existe há muito tempo, né? Muitos anos. Antes mesmo de chamar UX. Mas quem deu esse nome de experiência do usuário foi o Donald Norman. E o Donald Norman, ele escreve esse livrinho que é super fácil de ler, que é o design do dia a dia. Aqui ele até representa um bule, sei lá, um recipiente aqui de café que não tem como você virar, né, bonitinho.
que a alça dele aqui está para o mesmo lado de onde sai o café, ou o chá. Então, beleza, você vai estudar o UX Design de forma geral, só que aí, ao invés de você se aprofundar em questões de UI, né, de telas, de botão, cor do botão, tamanho do botão, que é um monte de coisinha, você vai estudar a parte de escrita, a parte de bots, né? Então, existem esses dois livros que eu já li e que eu recomendo demais, que é o Design in Bots. Esse livro aqui, ele tem, talvez tenha a versão em português, mas ele é original em inglês, né? Então, você tem aqui como construir bots, né? E aqui você tem Em Busca de Boas Práticas de UX Writing. Esse daqui é até um autor brasileiro, é o Bruno Rodrigues. Quando você fala de UX Writing aqui no Brasil, vem Bruno Rodrigues na nossa mente, porque ele é o grande UX Writer que a gente tem. Inclusive, eu já tive aula com ele, já fiz várias... Eu fiz um curso com ele sobre UX Writing, então ele é super inteligente, assim, e o livro dele é muito fácil de ler. Então, dá para você entender bem o que é essa experiência da escrita, né? Então, a diferença de UX barra UI e de UX para chatbot é essa. A base de UX você vai ter em comum, só que ao invés de você estudar ali os detalhes, né? Pô, botão, ícone, acessibilidade para telas, você vai ter que estudar para conversa, né? Como que escreve, como que eu direciono a pessoa através de uma conversa. Isso é basicamente o UX Writing. Acessibilidade também, a gente tem várias questões de acessibilidade, inclusive eu falo na imersão, sobre a parte da escrita, né, que é super interessante. Às vezes você vai falar, clique aqui, beleza, aqui onde, né? A pessoa que não consegue enxergar, como que ela vai saber? Clique aqui para quê? O que vai acontecer quando eu clicar aqui? Então, às vezes é melhor você escrever, clique aqui para saber sobre imersão. Aí a pessoa já sabe que aquele, enfim, é uma coisinha bem de UX Writing mesmo, que eu não vou entrar nesse assunto por causa do tempo. Eu queria abrir para pergunta também. Essa outra parte aqui, vou falar dela super rápido, porque eu já falei sobre ela em outras, na aula que eu dou sobre o UX Design, né, de maneira geral, ali, voltada para interfaces, sem ser interfaces conversacionais, porque a metodologia é a mesma. Você recebeu a primeira coisa, né, o primeiro passo para você se tornar UX Designer chatbots. Você vai aprender junto com a prática. Então, eu super sugiro que eu vou postar isso daqui. Eu acho que da última vez eu esqueci de colocar na bio, mas eu vou colocar esse material lá na bio para vocês baixarem. Pega esse material, ó, tem um passo a passo aqui, ó, passo 1, passo 2, passo 3, 4, e faz um projeto, tipo assim, faz um bot aí, faz um bot para você, faz um bot para, sei lá, de mentirinha, um bot para uma dentista, um bot para venda de ração. Pega um projeto aí para fazer, porque eu acho que praticar é a melhor coisa que tem. Ou então entra na imersão, né? Que aí a gente já vai ter um projeto real que a gente vai fazer juntos. Então, pegou um projeto ali. Primeira coisa que você vai fazer, pegou uma demanda. Pode ser real, pode ser fictícia. Você vai fazer o discovery. Você vai descobrir, você vai pesquisar. Então, da mesma forma que na interface, você recebeu uma demanda que era um site. Só que dessa vez você vai receber que era um chatbot. E aí você vai pesquisar. Por que você quer um chatbot? O que a pessoa vai ter que fazer nesse chatbot? Quais chatbots já existem, né, que falam desse mesmo assunto, nessa mesma área? Então, comece com a pesquisa. E aí, as ferramentas de design também são muito parecidas. A gente tem um benchmarking, que a gente olha a concorrência. A gente tem a pesquisa que você faz no computador, né? Então, você vai dar uma olhada ali, igual, pô, isso daqui é um benchmark que eu fiz, né? Eu olhei aqui como que é o chatbot da Vivo. Você vai fazer entrevista. Então, pô, posso conversar ali com o seu cliente para eu entender como que ele quer conversar? Posso ler algumas conversas que você teve com o seu cliente? Isso tudo sempre pensando em privacidade, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente pede para ler a conversa dos outros. Mas, basicamente, as ferramentas que a gente utiliza são as mesmas, né? Muda muita pouca coisa. Então, depois de você fazer essa pesquisa inicial, você nunca vai pegar uma demanda que era um bot. Aí você já vai direto lá fazer o bot. Vou fazer uma saudação, vou tirar da minha cabeça aqui quais são os itens do menu que eu quero. Não. Você vai fazer uma experiência bem ruim se você fizer isso. Por quê? Você tem que pesquisar primeiro. O que a pessoa quer. E parece fácil, gente, mas não é fácil assim.
Porque eu preciso agrupar as coisas. Vamos supor, um menu, eu não posso ter 20 opções de menu, vai ficar muito chato da pessoa ficar rodando ali. Eu preciso diminuir aquele menu ali. Então, se eu tenho, a empresa consegue fazer 50 coisas. Pô, eu posso dar vacina pro seu cachorro, posso fazer consulta, exame, agendar. Tem um monte de coisa que a clínica pode fazer. Só que no meu menu eu preciso agrupar essas informações em 4 botões, por exemplo. Então, a primeira coisa, eu quero falar sobre o meu cachorro, quero falar sobre, sei lá, quero falar sobre consulta, quero falar sobre exame, ou outro assunto. E aí, quando clica em outro assunto, você vai agrupando. Então, a ideia é essa, sabe? É você ir agrupando esses assuntos para ficar uma jornada legal. Para isso, é essencial esse primeiro momento aqui de pesquisa. Você vai precisar pesquisar muito. Pô, tudo que é possível fazer naquele bot, tudo mais. E aí, como na interface, você vai ter que definir. Então, o segundo passo aqui é definir. Você vai ter que, pô, dá para eu colocar todos os assuntos do planeta. Tudo o que a clínica faz dá para eu colocar ali no chatbot. Tudo que a padaria vende dá para eu colocar no chatbot. Tudo que as pessoas perguntam, posso colocar receita de pão, um monte de coisa. Só que vocês viram que não é tão simples assim, né? Um chatbot pequeno, ele fica grande na hora que você vai documentar, na hora que você vai criar. Esse bot aqui, por exemplo, eu vou dar um zoom out, eu separo ele aqui por funcionalidades, mas para você ter uma ideia, ó, isso tudo aqui, ó, isso daqui é uma mensagem, isso é uma resposta. Depois vem para cá. É uma mensagem, uma resposta. A pessoa deu essa resposta, vem para cá, ó. É uma mensagem, uma resposta. Aí tem um menuzinho. Cada item desse menu, ó, eu preciso pensar para onde que a pessoa vai. A pessoa ainda pode clicar em voltar. Se ela voltar, eu tenho que falar que vai voltar para tal lugar. Aí aqui, ó, dependendo do que a pessoa escolheu, eu vou falar, vou conversar diferente com ela. Então tem uma jornada aqui só para caso a pessoa clicou em um botão diferente. Então isso daqui vai criando vários ramos. Então por mais que é simples, eu só quero falar de 3 assuntos no meu bot. Isso pode virar uma grande árvore ali, meio que árvore de decisões mesmo, né? Se acontecer isso, vai para tal lugar, se acontecer isso, vem para cá. Só que você vai criando ali uma grande estrutura. Então, você precisa definir. Então, depois que você pesquisou, você descobriu que tem um monte de coisa que dá para você colocar, tem um monte de coisa que as pessoas estão querendo conversar com a clínica. Estou dando um exemplo aqui de uma clínica veterinária. Você vai definir o que você vai ter. Então, olha, a princípio, gente, vamos responder só questão de horário de atendimento, endereço das clínicas, e se a pessoa quiser marcar uma consulta, a gente direciona para o atendimento humano. Pronto, só isso que eu vou fazer. Todo o resto, o bot vai direcionar para o atendimento humano, ou então vai falar que não entendeu, ou então vai direcionar para o site. Tipo assim, para você saber mais sobre isso, entra no nosso site. Igual o da Vivo que fez comigo, né? Na hora que eu falei sobre minha internet está lenta, ele me direcionou para outro lugar, né? Eu posso direcionar quando. Então, assim, você vai definir o que você vai fazer. Eu não vou tratar de todos os assuntos na primeira versão, porque é impossível. Depois que você lançou a primeira versão, perfeito. Agora eu consigo ver onde que as pessoas estão clicando. Tem muita gente querendo agendar consulta no WhatsApp. Minha secretária, meu secretário não está dando conta. Vamos pensar agora numa versão 2, em criar um fluxo agora, né? Aí eu já criei a estrutura básica. Agora eu consigo criar mais opções focado ali quando a pessoa clicar naquele botão. E aí o bot vai crescendo. Você vai conseguir, né, um UX design ali só criar várias ramificações ali daquele bot. E vai melhorar aquele bot, cada vez mais você vai ter resposta para as perguntas. Então, a definição é um ponto muito importante. Depois que você definir, beleza, o objetivo é esse, eu vou trabalhar com esses problemas e eu vou conseguir medir dessa forma. Aqui a gente também tem algumas coisinhas para definir, né? A gente define qual público eu vou trabalhar. Se a pessoa quiser falar de periquito, de papagaio no meu bot, eu vou pedir para ligar para a clínica, eu vou pedir para ir até a clínica, eu não vou tratar esse assunto. Porque inicialmente
A minha persona aqui, ó, é só gato e cachorro. No futuro, se tiver muita gente querendo falar sobre passarinho no meu bot, eu vou pensar em um fluxo, né? Eu vou criar um fluxo para isso. Então, definiu ali com que você vai trabalhar, você vai desenvolver. E aí você vai criar essas, né, isso que eu estou falando, que são os fluxos da conversa, a jornada, o que vai acontecer se eu clicar aqui, qual vai ser o menu, o submenu. E aqui tem uma coisinha, quando a gente pensa em telas, a gente pensa muito no visual. Pô, uma paleta de cor, as formas, né, o formato aqui das coisas, tem tudo que as coisas têm que ter uma consistência, né? Elas têm que ter a ver com a marca. Se a Vivo, por exemplo, que ela é roxinha, não tem nada a ver se eu colocar aqui umas cores, sei lá, vermelho. Né? Vermelho é até concorrente da Vivo, por exemplo. Então, imagina, eu tacar um vermelhão aqui na hora que eu passar o mouse por cima, nada a ver. Então, quando a gente está pensando em interface, a gente pensa nessas questões visuais. Quando a gente pensa em bot, a gente vai pensar no quê? Em como a empresa conversa comigo. Vocês vão ter bots, vamos supor, um bot que é da área jurídica, um advogado. Né? Vamos supor, imagina que é uma advogada que quer ter um bot. O bot dela vai... Como que você acha que o bot vai fazer a saudação? Olá, sou assistente virtual da doutora tal, da doutora Juliana. O que você deseja? Ou você acha que o bot vai falar assim, e aí, parça, como é que você tá? Eu tô aqui, ó, trabalhando para a doutora aqui. Vocês viram que o tom de voz mudou totalmente? Então, quando a gente trabalha com chatbot, também tem essa questão de consistência, né? Você não pode simplesmente falar de uma maneira, sei lá, usando gírias em um contexto super formal. Da mesma forma que você não vai ser tão formal com o público jovem. Vamos pensar aqui no Simpla, que é um aplicativo que vende ingressos para a galera. Pô, é muito jovem, né? Que vai comprar ali ingresso para show, para eventos. Ele não precisa ser tão formal, ele pode ter algumas gírias ali. Até a Vivo, sei lá, se identificou que você é um jovem ali, pegou seu telefone, sabe que você é um adolescente. A gente consegue mudar esse tom de voz. Então, aqui a única diferença é que na hora de você criar, ao invés de você pensar em tom de voz, em cor, você vai pensar realmente, ao invés de você pensar em paleta de cores e tudo mais, vai pensar nas características desse bot, em quais emojis ele vai mandar, ou se não vai mandar emoji, vai mandar figurinha. Eu sei que o bot na Netflix, ele manda figurinha para você. Agora, um bot igual de advocacia, talvez não vai te mandar figurinha, porque ele é mais sério. E o tom de voz também você vai ter que pensar. Então, beleza, essa parte da ideação também é a gente criar, né? E aí, na hora que a gente cria, a gente tem várias coisas que a gente faz. Esse passo a passo que eu estou passando, essas ferramentas, isso tudo, quem participar da imersão vai fazer junto comigo, porque a gente vai realmente passar por todas essas etapas. Depois que você desenvolveu, você vai entregar, que é o que eu estava mostrando aqui no Figma. Eu uso o Figma porque a maioria das empresas usam o Figma. A empresa atual que eu trabalho usa o Figma. Mas, assim, pode acontecer de você cair em uma empresa que não usa o Figma, que usa outra ferramenta, mas provavelmente vai ser muito parecido com o Figma, que é uma ferramenta onde você vai prototipar, onde você vai documentar os seus fluxos. Então, aqui a gente documenta também, né, os nossos fluxos aqui. Por que eu documento? Eu preciso mostrar isso daqui para a pessoa que vai desenvolver. E o UX não desenvolve, não precisa saber programação, não mexe em código. A gente só desenha a jornada, a gente desenha as telas, a gente desenha a conversa, e uma pessoa desenvolvedora, então existe também desenvolvedores, programadores para chatbots, que também é um pouco diferente, né, dos que criam sites e tudo mais. Então, eu preciso falar o que vai acontecer se clicar em sim, o que vai acontecer se clicar em não. Tem até observação aqui, enfim, tem um monte de coisinha aqui que a gente vai colocar. Ó. Então, sempre que eu tenho opções, eu preciso, se clicar em voltar, volta para cá. Se clicar em sim, quero, manda essa mensagem. A pessoa respondeu essa mensagem, agora você manda esse menuzinho. Clicou aqui, vai acontecer isso. Clicou em agora não, vai acontecer outra coisa. Então, a gente precisa fazer essa documentação para entregar. E aí, a gente tem toda a questão de storytelling, de documentação no Figma, como que documenta, como que mostra essa solução para o cliente.
detalhar os elementos, né? Então, aqui eu tenho que detalhar várias coisas. Às vezes, tem umas coisinhas aqui que só em uma imersão mesmo que eu consigo explicar para vocês, porque a gente não tem muito tempo nessa aulinha gratuita. E integração também, que às vezes pode acontecer. Igual eu falei, existem chatbots que vão ter inteligência artificial neles totalmente, vai ser puramente inteligência artificial, como é o ChatGPT. Tem bots que não vai ter nenhuma inteligência artificial, então tudo que você vê ali, alguém vai ter que criar manualmente. E tem aqueles chatbots que é uma mistura dos dois. Então, eu sei que esse da Claro, por exemplo, vamos lá para o da Claro, eu tenho esses botõezinhos. Mas se por acaso eu digitar alguma coisa aqui que não tem nada a ver com os assuntos da Claro, provavelmente vai entrar em ação ali uma inteligência artificial que vai conseguir me responder para não me deixar sem resposta. Por que isso é bom para o cliente? Porque ele vai gastar menos. Eu não falei que toda vez que você chama a inteligência artificial, você tem um custo, porque ela é paga, né? É um serviço pago. Toda vez que você chama a inteligência artificial, você vai pagar. Então, se eu tento não chamar ela, então eu tento criar uma jornada ali para evitar ficar chamando a inteligência artificial, porque, se a pessoa digitar Claro TV, eu já sei que é isso, eu posso mandar ela para tal lugar porque eu já previ. Eu diminuo as requisições na inteligência artificial, então fica mais barato para o meu cliente que quer utilizar a inteligência artificial, mas que também quer economizar, né? É muito comum isso também. A gente tem uma mistura de inteligência artificial com chatbots. O projeto da imersão vai ser totalmente sem inteligência artificial a princípio. E é isso, gente. Eu queria passar isso daqui para vocês. Agora eu queria abrir para perguntas. Espero que tenha ficado bem. Espero que eu tenha sido transparente aqui, né? Ter passado o conteúdo aqui de uma forma legal. E a imersão, inclusive, abriu hoje as inscrições. Vai ser um projeto super legal. É um chatbot para uma clínica veterinária. A gente vai conversar com o cliente, vai fazer tudo do zero. E tem uma plataforma também, onde vai ter conteúdo, todas as aulas gravadas, as aulas são ao vivo, mas fica gravado caso você queira assistir depois. E é isso, é só me chamar que eu falo direitinho. Vamos lá, Bárbara, pode falar. Oi, Ju, tudo bem? Olá. Prazer. Cara, ótima apresentação. Parabéns pelo trabalho, pela trajetória. Eu também, atualmente, eu sou ex-research, também trabalho com chatbot. Assim, a empresa que eu tô é uma empresa na área de cobrança, então a gente está, a área de UX está bem recente, assim, dentro da instituição, mas eles já atuam com chatbot há 25 anos, assim, no mercado. E aí eu queria saber de você, se for do writing, a gente tem algumas questões em relação à fraseologia de aceitação pelo grupo Meta. A gente sabe que o grupo Meta ele tem algumas termologias, algumas palavras que eles não aprovam. E aí eu queria saber de você se você tem alguma dica, alguma sugestão, quando a gente monta um chatbot e porventura, às vezes, a termologia não se enquadra, enfim, o grupo Meta não aceita. Como que você enxerga esse movimento do grupo Meta atualmente e no futuro? E como que lidar também, né, com as objeções, mais precisamente do WhatsApp, né? Eu acho que esse assunto, inclusive, renderia até mais um tempão de conversa, porque a gente está falando, quando a gente fala do grupo Meta, o grupo Meta é o grupo que, a empresa ali, né, que controla o WhatsApp, o Facebook e o Instagram. Então, é o grupo Meta. Então, como você tem a Meta controlando ali, vamos falar aqui de notificações ativas, você tem o grupo Meta controlando ali o WhatsApp, aqui é o WhatsApp. O WhatsApp, ele tem suas próprias regras. O que acontece com essas mensagens que o WhatsApp ele pode aprovar ou não? Aqui a gente está falando, quando eu dei essa aula sobre chatbots, eu estou falando de a pessoa vem e conversa com você. Então você entra no chat e passivamente, né? Você está sendo passivo ali. Você dá um oi, quer dizer, o chatbot está sendo passivo, né? Você dá um oi e ele responde. Então eu permiti, né? Eu quis abrir essa conversa com você. Agora existem empresas que elas sem você, provavelmente você já deve ter recebido alguma mensagem assim.
Sem você iniciar uma conversa, a empresa te manda uma mensagem. Às vezes você nem tem salvo o número da empresa, você nem sabe. Sei lá, você foi na academia uma vez, no outro dia a academia está te mandando mensagem falando de promoção. Isso daí a gente chama de notificação ativa. É quando o seu bot, ele começa uma mensagem ativamente com o seu usuário, né, com a pessoa. Então, o seu bot, ele vai mandar uma mensagem ali. Só que para você mandar essa mensagem, para você iniciar sem a pessoa conversar com você, você precisa mandar essa mensagem que você quer enviar para o WhatsApp aceitar ou não. Então, ele aceita ou não o que você escreveu ali. Por quê? Imagina, você está mandando um conteúdo, sei lá, o WhatsApp você não pode falar sobre bebida alcoólica. Ele não deixa. Ele não quer que vire algo como spam, né? Que vire aquelas mensagens de e-mail que você fica recebendo e que você nem lê mais, e que o Gmail hoje tem até uma areazinha, né? Ele vai direto para o spam. Então, o WhatsApp, ele não quer ser essa plataforma que vai incomodar as pessoas. Então, ele quer provar ou não o que você está querendo enviar. E muitas são rejeitadas, porque existem essas palavrinhas. E aí, eu posso marcar aqui, Bárbara, da gente falar, da gente fazer um próximo ao vivo, talvez em breve até, né, para te ajudar aí na sua questão, para falar dessas notificações ativas, porque realmente é um mundo, assim, é muito complexo, igual eu falei. Se você coloca uma palavra ali, promoção, é muito difícil eles aceitarem, porque o WhatsApp ele não quer que você fique fazendo propaganda a rodo, né? E, pô, já que eu tenho o número das pessoas aqui, eu vou ficar mandando promoção para elas. Porque senão vai ficar um saco. O seu WhatsApp, você não quer receber promoção adoidado. Você quer receber só o que você quer receber. É um aplicativo onde você conversa com as pessoas, conversa com as empresas. Você não quer ficar sendo perturbado ali toda hora. E lotar ali de mensagem para você ver, né? Então tem que ter esse controle. O WhatsApp também ele controla se as pessoas estão interagindo ou não com a sua empresa. Então, ele vai controlar ali se aquela notificação que você enviou teve muitas respostas, teve poucas respostas. Se você mandou uma mensagem para 500 pessoas e duas só responderam, provavelmente ele vai cancelar aquela sua notificação ativa. Significa que você foi conversar com as pessoas e as pessoas não te deram moral, ou seja, você está enviando coisa aí para um público que não quer conversar com você. E tem uma série de regras, por isso que eu falo que vale uma aulinha só para isso, um ao vivo só para isso. Já vou deixar anotado aqui. Até semana que vem eu vou dar essa aulinha aqui para vocês. Porque existem muitas regras. E o que eu acho disso? Eu acho que são as regras do WhatsApp, né? Às vezes, tem empresas que sofrem muito com essas regras. Só que são regras que a gente não consegue. Não tem o que fazer, né? Porque o WhatsApp ele tem um dono ali, que é aquela empresa, é a empresa meta. Então, eles vão decidir o que eles vão fazer ou não. Às vezes, o WhatsApp, ele lança ali um botão novo, um componente novo que eu não gosto. Mas o que eu posso fazer, né? Ele lançou. Não tem o que eu uso ou não uso. Então, a questão do WhatsApp é essa. Você tem que aprender. E aí, existe toda uma documentação no WhatsApp sobre o que você pode fazer ou não dentro do WhatsApp. Se você entrar lá no site do WhatsApp... Ai, agora eu esqueci como é que chama. Nossa, eu inclusive, fico lendo essa documentação direto, porque sempre muda. Sobre boas práticas, né? Boas práticas de notificação ativa, boas práticas de interação ali com as pessoas. Eles também te falam, né? Eles não deixam a gente também muito no escuro, não. Perfeito, Ju. Belezinha. Estarei aguardando ansiosamente para esse papo, viu? Mas você que é UX Research, dá para fazer pesquisa com notificação ativa, dá para você fazer teste AB, dá para você enviar duas notificações e rodar elas metade de um jeito, metade de outro, aí você vê qual que teve a performance melhor. Eu fiz muito isso já. Eu já trabalhei muito com esses testes de notificação ativa. Você manda, sei lá, duas. Você não precisa mandar a notificação ativa, você não precisa mandar para 2.000 pessoas de uma vez. Você pode mandar para 100 pessoas e ver o que acontece. Pô, deu ruim. Então não vou mandar mais esse, vou mudar minha estratégia. Até você acertar, né? Aí tem muito disso. Às vezes você muda uma palavra e já melhora. Dependendo do botão que você coloca, a pessoa interage ou não. Eu vi que, por exemplo, a gente colocou lá no meu trabalho, eu coloquei uma opção de não receber mais mensagens, não receber mais. Só de ter esse botão, a gente melhorou
a nossa saúde ali com a meta. Por quê? Quando não tinha o botão, as pessoas simplesmente bloqueavam o número, ou então digitava, né, não quero, para de mandar mensagem. Aí, como eu dei a opção, né, por mais que seja uma opção, tipo assim, pô, a pessoa vai falar que não quer conversar comigo, eu vou ter que parar de conversar com ela. Apesar disso, é melhor a pessoa clicar ali do que te bloquear. Porque se ela bloqueia o seu número, também é ruim para o número da sua empresa. Tem muitas empresas hoje que perdem o número, né? Às vezes já tem um número ali super consolidado e de repente perdeu o número porque está atuando de uma maneira errada ali com o WhatsApp. Enfim, é um universo. Boa, Ju, a gente faz isso do teste AB e também desses testes pelos números verificados. Mas enfim, obrigada. Alguém mais tem alguma dúvida ou algum comentário? Acho que alguém mandou alguma mensagem aqui. Para falar sobre a imersão, vai passar mais informações aqui. Bom, basicamente, né, já que perguntaram sobre a imersão, como é que ela funciona? Tem um cliente, que inclusive é o mesmo cliente da imersão passada, a gente fez um site de uma clínica veterinária, e agora eles querem um chatbot para colocar nessa clínica. Então, eu vou passar, as aulas da imersão, elas são ao vivo, só que tudo gravado, igual essa aula que é gravada, ela é gravada. Então, a gente vai ter um encontro por semana, sempre à noite, né, que é o melhor horário ali que eu consigo dar essas aulas, de tarde eu trabalho, de manhã também. E a gente vai fazer do início ao fim. É um projeto, assim, super real, por quê? Porque, na minha visão, você vai aprender muito mais quando você coloca em prática o que você está aprendendo. E é muito legal porque você que está procurando a sua primeira vaga em UX, você ter um projeto real, né, no seu portfólio, você ter essa experiência real de falar assim, já conversei com o cliente, já aconteceu isso. Isso já aconteceu comigo e eu fiz tal coisa. Você ter essa experiência real aumenta muito a chance de você entrar. Outro dia alguém me perguntou, né, um seguidor me perguntou assim, tem vaga para UX Júnior que pede experiência de 1 ano. O que eu fiz, né, quando eu era UX designer, na época que eu estava começando? Pedi experiência de 1 ano. Mas como é que eu tenho experiência se eu nunca fui contratada? A experiência, ela não depende só de você ser contratado por uma empresa. A experiência depende de você ter feito ou não algum projeto. Então, se eu participei em um projeto junto com uma amiga, minha amiga foi contratada por alguém, eu estava ali junto com ela, fazendo o projeto junto com ela. Eu tenho essa experiência, né? Eu fiz um projeto junto com ela, eu entreguei telas, eu conversei com o cliente, eu apresentei. Então, eu já contava a minha experiência, né? Na hora de eu fazer entrevista, na hora de eu colocar ali no meu currículo, eu já contava a experiência como esses momentos em que eu participava do time e tinha entregas ali, né? Eu fazia coisas. Então, isso já é uma experiência. Eu não preciso ser contratado oficialmente para ter uma experiência em algo. Assim como eu fazia muitos projetos voluntários para a ONG. Então, se eu fiz um site na época para uma ONG, gratuito. E isso eu contei como experiência. Então, se me perguntarem, Juliana, desde quando você é UX? É desde a primeira empresa que me contratou? Não. É desde lá, ó, quando eu fiz aquele site para aquela ONG, porque aquilo ali foi uma experiência real. Eu tive um cliente, o projeto foi para o ar, eu conversei com desenvolvedores. Então, a ideia da imersão é essa, é você ter essa experiência real, que vai ser super importante aí para você conseguir sua primeira vaga. E aí eu falo, né, que é para você virar UX designer de vez. Então, você faz essa imersão e, no final, vários alunos meus começaram a pegar freela depois da imersão, porque viram que consegue fazer um projeto do início ao fim. Quando eu falo do início ao fim, é passar por todos esses pontos aqui, ó. Cadê? Do Double Diamond aqui, ó. Todos esses pontos. A gente recebe uma demanda. Juliana, a gente criou o nosso time, vou abrir um grupinho ali do WhatsApp para imersão. A gente vai receber uma demanda. Temos que fazer um chatbot com uma clínica veterinária. Vamos conversar com o cliente para entender. Toda a galera da imersão, né? A gente é um time. A gente está fazendo esse projeto junto. A gente entra na conversa junto com o cliente. A gente planeja essa conversa. Depois da conversa, a gente volta para o nosso time, conversa entre a gente. Isso tudo acontece ao vivo e fica gravado. Fica gravado e onde que fica essas aulas? Fica tudo no Qify. O Qify é uma plataforma onde tem todas as aulas salvas, tem material, então eu sempre deixo o material da aula,
Eu deixo vídeos extras, materiais extras, aulas extras também, às vezes vocês pedem na imersão, fala um pouco sobre isso. Eu gravo uma aulinha ali e coloco lá de material para vocês. Valeu, Andressa. Então, a imersão basicamente é isso, é um projeto do início ao fim, onde a gente vai entregar um chatbot do início ao fim. E vai acontecer problemas, porque são problemas reais mesmo que acontecem. Às vezes o cliente não pode participar de reunião, o que você faz? O cliente não está mandando tal coisa, como é que eu resolvo isso? Então, é um tipo de aprendizado diferente, assim, dos cursos comuns aí em UX e em chatbots. Porque é literalmente um projeto que a gente vai fazer junto. E no finalzinho, esse projeto vai estar no seu portfólio e vai ter seu nomezinho lá, né? Você vai ter participado e tudo mais. Mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Acho que só falaram que vai sair. Mas beleza. Eu vou deixar essa aula gravada. Vou subir ela lá no YouTube e deixo ali para vocês no Instagram. E até. Quem quiser saber mais sobre a imersão é só me chamar também, que eu falo um pouquinho mais, explico os valores e tudo. Tchauzinho, gente. Fechou, Ju. Até mais. Até.